Boa noite, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um bate-papo com o autor. Eu, Marcelo Simonato, coordenador e um dos coautores do livro Liderando Juntos, tenho a honra de estar aqui com você mais uma vez, hoje, quarta-feira, dia 21 de outubro, às 19 horas, para conversar com um dos nossos coautores do livro. E hoje eu tenho a honra de trazer aqui com vocês para falar sobre o capítulo 17 do nosso livro. Ela, Isabel Arias, uma profissional, daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, e a gente vai falar sobre um tema muito interessante, a liderança no divã. Olha a Isabel aí, muito boa noite, Isabel. Boa noite, Marcelo. Uma honra, um privilégio estar com você. O privilégio é meu, Marcelo. Antes de tudo, agradecer você, a coordenação maravilhosa que você fez desse livro. E eu estou bem feliz de estar aqui. Que bom, que bom. Finalmente chegamos ao capítulo 17, né? Depois de tantas pessoas aí terem falado sobre conteúdos antes do nosso, finalmente chegou a nossa vez de também estar aqui no capítulo 17. Mas você que está chegando agora, liderando juntos, toda semana, toda quarta-feira, às 19 horas, com um dos meus convidados, colegas, coautores comigo nesse livro, para falar de um tema tão relevante. Mas a Isabel, gente, ela é uma profissional... Bom, em primeiro lugar, ela é psicóloga, né? E também se especializou aí em psicanálise. Então, já vou te dando uma pista aí sobre essa história do divã, né? Porque que a liderança está no divã. E não satisfeita só com isso, ela foi estudar estratégia na USP, ela estudou administração na FGV, e motivação humana, sabe aonde? Ali do lado, em Harvard. Essa moça foi nos representar lá em Harvard. E para deixar a situação ainda mais complicada, ela foi premiada lá em Harvard. Isso. Ela apresentou lá um projeto e... Onde que está aqui? Um prêmio Harvard como melhor em comunicação escrita. E foi bolsista lá por 3 semestres. Olha só que privilégio. Ela não foi para Harvard, como muitas pessoas que... eu fui para Harvard e passou na frente do pátio de Harvard. Ela estudou lá 1 ano e meio. Então ela tem estudos aqui em ótimas universidades brasileiras e fez uma boa formação lá fora também e levou o nosso nome para fora também. Além disso, a Isabel, além de ser uma profissional com vasta experiência na área de recursos humanos, há 13 anos ela também é terapeuta de carreira. Você está precisando de ajuda na sua carreira? De repente, repensar a sua carreira dessa fase pós-pandemia para frente? Fez um trabalho, chegou até determinado lugar, está patinando agora, não sabe para onde vai. A Isabel pode te ajudar em relação a isso também. Ela é fundadora da Satória, é assim que pronuncia? Isso mesmo, Marcelo. Satória, inovação em RH. Então fica a dica para você também aqui. Profissional de recursos humanos, gerente, diretor de RH de alguma empresa, precisa de uma consultoria, precisa de alguém para te ajudar aí a dinamizar a sua área de recursos humanos, recursos tecnológicos, avaliação comportamental, enfim. Conversa com a Isabel depois dessa live aqui, conheça mais sobre o trabalho da Isabel. Isabel, você traz no livro um título, né, e um tema muito intrigante, porque você chama o seu capítulo 17 da liderança no divã. E você fala muito sobre a questão do autoconhecimento, né, das reflexões que o líder tem que fazer sobre si mesmo. Né? A gente pensa muito no líder como aquele que lidera outros, que lidera uma empresa, que lidera departamentos, mas antes de tudo, existe ali um ser humano. E esse cara tem, ou essa mulher tem que cuidar de si mesmo primeiro. Né? Então, o autoconhecimento, ou seja, começa tudo conosco. Eu queria que você abordasse um pouquinho sobre essa parte do autoconhecimento e se eu esqueci ou deixei pular alguma coisa aqui sobre a sua apresentação. Muito obrigado. Obrigada, Marcelo. Assim, eu tenho muitos anos de idade, então a apresentação vai ficando longa, né? E o que eu gostaria de acrescentar é que eu fiquei 1 ano no MIT também, estudando sobre diálogo e a arte da escuta.
num momento em que, quando eu voltei para o Brasil, em 2001, falando sobre ser feliz, ganhar dinheiro, escutar, as pessoas tinham pensado que ela virou hippie, né? E hoje esses temas já estão aí, graças a Deus, nas empresas, né? E, Marcelo, o autoconhecimento, ele é importante para qualquer atividade que nós possamos fazer, para qualquer relacionamento na nossa vida. Para o líder, muito mais, porque quando eu chamo para o divã, eu chamo assim porque o divã, ele vem lá dos otomanos, né? E ele ganhou protagonismo com Freud, que ganhou essa mobília de uma cliente dele. E aí e ele começou a atender aí. Então, daí vem a história do divã. Vamos só deixar assim, porque nós estamos aqui batendo 300 pessoas nos assistindo e eu não sei se todo mundo sabe o que é um divã, já sentou num divã, já foi a um psicólogo, a um psicanalista. Se você puder até dar um passo atrás e explicar para as pessoas o que é o divã, por que se utiliza o divã, eu acho que é legal para o conhecimento geral. Claro, o divã, ele surge lá com os otomanos, né? E como o lugar do conforto. Então, eles tinham essa mobília na casa como lugar do conforto. Freud ganha uma mobília desta, você vê, há 130 anos atrás. E aí ele começa a utilizar no consultório dele. E aí, como a possibilidade de deitar, ele viu a outra possibilidade de trabalhar as palavras, né? A livre associação. Então, é aí que o divã entra na nossa história mais recente. E quando eu falo, vou trazer a liderança para o divã, é para trazer para reflexão mesmo, sabe? Porque, e como você falou, o autoconhecimento, para o líder, principalmente, é muito importante, porque é dentro de nós que a liderança mora. Nós estamos liderando o tempo todo, né? Agora, quais são os valores? Quais são os objetivos? Qual é a postura que o líder vai ter frente à sua equipe, frente aos seus pares, frente àquelas pessoas que os lideram também? E essas respostas moram dentro, sabe, Marcelo? Não dá para procurar fora. Claro que treinamento, coaching, terapia de carreira ajuda o líder a ganhar novas dimensões. Mas se ele não fizer um mergulho dentro dele, então não fica verdadeiro, sabe? E eu penso que nós estamos vivendo momentos, mesmo antes da pandemia, nós escrevemos esse livro antes da pandemia, mas momentos onde lideranças oportunas, pessoas, né, pessoas bondosas, pessoas amigas, pessoas que querem ver os outros crescerem, é um momento que o mundo está precisando dessa postura, né? Então, eu chamei a liderança no divã para chamar o líder para este questionamento mesmo, sabe? Então, como é que os líderes... Porque aos líderes é dado o poder de mudar o mundo, Marcelo. Tem pessoas que lideram, sei lá, 1.000, 2.000 pessoas. Então, uma nação. Exatamente, uma nação, claro, né? E... Então, com quais valores essa liderança vai acontecer? Então, por exemplo, não quero falar em política, mas como você falou em nação, um líder político pode nos inspirar a sermos cidadãos melhores, a fazer as nossas escolhas melhores. E pode fazer um país avançar ou atrasar, né? Exatamente. Mas pensando um pouco como a gente falou mais para os líderes que trabalham nas empresas, né? Como é bom ter um líder que compreende, que olha no olho, que escuta, né? Que consegue receber o outro dentro de si, porque empatia, eu até falo isso no livro, muitas pessoas falam, empatia é se colocar no lugar do outro. E eu aprendi, tem até um filme chamado Amanda, que eu sugiro muito como uma pós-graduação em empatia. Ele mostra que a empatia é a capacidade que o líder, neste caso, tem de receber dentro dele o outro.
sem julgamento, e a partir daí poder contribuir para o desenvolvimento. E não significa que tem que ser o desenvolvimento junto. Essa postura pode ser até no momento de desligar alguém da empresa, sabe? Mas, assim, esse cuidado mais sutil no relacionamento, um relacionamento mais responsivo, faz a diferença na vida das pessoas e do mundo, que nós precisamos de um mundo mais gentil, né, Marcelo? Sem dúvida. Alguns anos atrás, eu não vou precisar agora quanto tempo, porque o tempo passa muito rápido, mas eu acredito que mais de 10 anos atrás, me veio a memória agora, eu não sei se você vai se recordar disso, se você era assinante na época, mas a revista Época, inclusive, ela publicou uma reportagem, na capa tinha um executivo, um senhor, com uma gota de lágrima. E aí o texto era assim: por que esse homem chora? Alguma coisa assim, né? Provocando você a reflexionar sobre aquilo. E aí você ia discorrer a matéria que estava escrita na revista, muito bem escrita, e dizia como é que era a vida dos CEOs, dos C-levels, dos executivos de empresas, que eram vidas solitárias, que eram vidas sobre muita pressão, que eram pessoas que trilharam uma carreira, lutaram para chegar naquele topo, mas quando chegaram, se sentiram sozinhas, não conseguiam mais confiar em outras pessoas, muitas tiveram problemas de saúde, outras tiveram problemas nos seus relacionamentos, um número de divorciados enorme, né? Então eu fico me questionando, e agora trazendo para esse nosso tema da liderança no divã, será que nós como líderes não estamos talvez ficando um pouco doentes também, no sentido de talvez essa pressão que nós recebemos por resultado, por entrega, por ser o exemplo, por ter que influenciar? Mas espera aí, eu sou um ser humano como o outro também, eu também sou falho, né? Eu tenho que cuidar de um grupo, seja uma pessoa, como seja 1.000, 2.000, ou uma nação, como você falou. Mas e quem cuida de mim? Será que eu tenho que, em determinado momento, ir buscar o divã, e buscar o aconselhamento, e buscar um mentor, alguém que possa me ajudar? Eu queria que você abordasse um pouco isso, porque eu acho que tem muito líder que está se sentindo tão pressionado, tão esgotado, tão cansado de tudo, e não está vendo uma válvula de escape, alguém que possa dar a mão para ele e dar uma orientada, colocar ele no trilho de novo. Talvez seja a hora dos líderes sentarem no divã. Eu concordo com você. Eu acho que é a hora, já vem sendo a hora e vai cada vez mais ser a hora, né? Você falou, nós somos falhos. Eu não acredito muito em falha. Às vezes, vulneráveis com algumas questões, como todos os seres humanos, né? E conforme você vai subindo na hierarquia empresarial, a solidão vai aumentando. E a ideia é que você possa se compor com as pessoas da sua equipe. Mas, claro, decisões às vezes muito solitárias, né? E eu acho muito bom que nós tenhamos acompanhamento, Marcelo, porque nós temos uma onda vindo muito forte, vocês vão acompanhar, de problemas de saúde mental muito relacionados ao trabalho. A Organização Mundial da Saúde, há mais de 20 anos, falou sobre isso, né? Mas nós não tomamos muitas providências não a respeito, sabe? Então, sim, nós somos uma geração de divorciados, uma geração de sozinhos, uma geração buscando propósito, o que é bom. Agora nós entramos nesse trilho de buscar propósito, né? De buscar mentoria. Eu sei que você também faz mentoria. Então, eu diria assim, sabe, se você está se sentindo... se você está precisando refletir, busca um apoio. Porque vai ser bom para você, vai ser bom para para a sua equipe e vai ser bom para o mundo. Porque para mim a história é um mundo mais gentil, sabe, Marcelo? Eu vou dar um testemunho aqui muito interessante relacionado a isso. Como você sabe, e quem está aqui nos assistindo, antes mesmo de ser escritor ou palestrante na área de liderança, eu tenho uma carreira, né, de mais de 25 anos como profissional, e hoje eu continuo trabalhando, eu sou executivo em uma multinacional, então eu tenho responsabilidades no mundo executivo, sou pressionado por resultados também, e tenho um time para liderar.
Muito bem. Durante esse período de pandemia, 7 meses, há 7 meses eu não volto para o meu escritório. Estamos todos em home office. 3.000 colaboradores no Brasil, 70.000 colaboradores no mundo. Só que todos os dias são diversas reuniões, videoconferência, é o que mais tem. E você tem que estar perto da sua equipe no dia a dia, conversando. E também como líder, tentando motivar, né? Entender o que os seus colaboradores precisam para que você se mostre ali, como você falou, da empatia, né? Não é só se colocar no lugar do outro, mas deixar o outro entrar em você e realmente haver uma união de propósitos ali, de sentidos. Mas o que acontece? Durante esses 7 meses, como ser humano, eu uso a palavra falho e não tem problema se você concorda ou não, mas o falho para mim é no sentido, eu sou suscetível a erros também, eu também posso errar, né? Eu me permito errar, porque eu não sou perfeito, eu não sou super-homem. Neste período, eu me lembro de pelo menos 2 ocasiões onde eu estava para baixo. Não dormi direito no dia anterior, levei uma bronca do meu chefe, eu não sei, alguma coisa aconteceu, ou o acúmulo de pequenas coisas. O fato é que 2 vezes em 7 meses eu me senti meio para baixo. Uma pessoa da minha equipe, que inclusive está conosco aqui, o Augusto, que é um dos coautores desse livro, e que, por sinal, é um dos executivos que trabalha comigo na empresa. Ele percebeu isso numa das nossas reuniões, porque os nossos olhos, quando você não está com aquele semblante muito legal, quem te conhece sabe, né? Não está normal. E o Augusto me procurou no particular em 2 ocasiões. Marcelo, você está bem? Quer conversar? Aconteceu alguma coisa? Então, naquele momento, o Augusto, que não é o meu líder, pelo contrário, ele é da minha equipe, mas naquele momento se tornou um líder, se tornou o meu psicólogo, o meu mentor, o meu divã, por que não dizer? Ele falou, vem aqui, coloca a cabeça no colo aqui. Quer desabafar? Eu acho que a gente tem que ter isso, né? Essa humanidade de saber que o líder não é super-herói. Ele tem que apoiar a equipe, mas ele tem que ter uma equipe que também possa apoiá-lo. Como você falou, a gente vai crescendo e a tendência é ficar cada vez mais sozinho. Não fique sozinho, líder. Você tem uma equipe. Busca se unir com essa equipe para que vocês possam se ajudar. Você que está chegando agora, você que está chegando agora, o pessoal vai entrando, vai saindo. Nós estamos falando com Isabel Arias, coautora do livro Liderando Juntos, capítulo 17, Liderança no Divã. Você, líder empresário, está precisando de um ombro amigo, de um ouvido para desabafar, escutar alguma orientação? A Isabel está aqui, ela pode te ajudar. Uma profissional com muitos anos de experiência nessa área. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre as peripécias da história da Isabel. Isabel, por favor, eu te cortei. Não, você estava falando sobre o Augusto, né? E nós estamos nesses tempos mesmo. Você sabe que eu digo que nós somos... Cada um tem o chefe que merece também, sabe? Porque nós ajudamos a construir os nossos líderes também, dando para eles, como o Augusto foi um ombro para você. E esse momento de pandemia, ele tem sido muito desafiador, né, Marcelo? Nós sabemos que nós estamos trabalhando mais, o estresse que a tecnologia traz, eu não sei o quanto, mas ele se equivale um pouco para mim ao estresse que se tinha em trânsito, né? E algumas outras competências dos líderes ficaram mais evidentes agora. Por exemplo, delegar. Alguns líderes tinham dificuldade de delegar quando estavam com seus liderados do seu lado, olhando ali, vendo na tela do computador o que o seu liderado estava fazendo, né? Ou numa fábrica e tal. Imagina agora, quer dizer, a distância, você não sabe onde ele está. Então, são novas competências e novas habilidades. E eu acredito muito na relação afetiva, sabe, Marcelo? Para crescimento de todos, né? E eu digo, esse momento é um momento para nós exercermos a nossa capacidade de estar com o outro mesmo, de ser amigo, porque é mais do que ser líder, né? Hoje, quando você fala com um liderado seu, ele está lá cuidando do filho, da casa. Quer dizer, agora nós estamos começando a voltar, mas nós passamos por momentos assim nunca antes pensados. Nós terceirizávamos muitos dos afazeres da casa,
as pessoas ficavam juntas só mais à noite, saíam para trabalhar, e aí foi um tempo de ficar todo mundo junto, de nos conhecermos melhor, de conhecer até os nossos parceiros, filhos melhor. E aí eu digo para você, olha, só 2 vezes você tem uma inteligência emocional muito boa, Marcelo, porque esses momentos da pandemia, eu encontrei pessoas assim com muita angústia, sabe? Principalmente os líderes. Assim, o que eu faço para motivar os meus liderados, né? Mas eu vou te contar uma história. Eu vou fazer eu vou dividir essa qualidade, porque não é que o Marcelo é bom como líder ou o Marcelo é melhor equilibrado emocionalmente. É porque eu tenho uma equipe muito consistente. Nós construímos um relacionamento antes da pandemia. Isso. Você falou de empatia, de nos conhecermos, de nos apoiarmos, de delegar, de treinar, de preparar sucessor. Tudo aquilo que é a cartilha do líder, eu já venho fazendo com a minha equipe há 5 anos. Quando chega no momento de pandemia, sabe o que a gente mais tem agora? É saudade um do outro, por não estar junto. Mas em termos do trabalho, o trabalho da minha equipe flui perfeitamente. Eu não tenho que ficar aqui preocupado se 8 horas da manhã todo o meu time se conectou, não. Se ele parou meio-dia para almoçar e a 1 vai voltar a trabalhar. Isso pouco importa para mim, porque eu confio no time. Eu sei o que cada um tem para fazer, eu acompanho, eu suporto, eu apoio. Eles me dão feedback. Nós temos reuniões regulares com time de líderes, subtimes de cada uma das áreas. Então, é um fluxo muito natural, coisa que outros líderes estão tendo que aprender a fazer à marra agora, e por isso estão sofrendo um pouquinho. A gente tem uma pergunta aqui da... Deixa eu ver se eu vou pronunciar o nome dela certo. Lele Bonilha. Como os líderes têm lidado com os conflitos? Você que atende aí muitos clientes, você tem visto as empresas reclamando sobre conflitos de gerações, conflitos por ego, por vaidade, conflitos departamentais. Como é que você tem vivido isso? Muitos conflitos, né, Marcelo? Muitos conflitos, os conflitos parece que eles se exponenciaram nesse momento, né? E a forma de lidar com isso é esse mergulho dentro de cada um mesmo. E assim, você teve a sorte de formar sua equipe antes da pandemia. Agora, dá para fazer a mesma coisa durante a pandemia, dá para a gente trabalhar online, né? E o caminho que eu mais sugiro e mais encorajo as pessoas é a reflexão, a verdade e a compreensão do todo. Então, acho que são alguns dos elementos aí que ajudam nessa resolução de conflitos. E você falou, né, dessa coisa de gerações. Nós vivíamos mesmo um conflito de gerações, né? E agora, o que eu sinto é que nós estamos caminhando para um encontro de gerações. Sabe? Onde as competências, as habilidades... nós estamos vivendo um momento de aprender com os outros. Então, eu sinto que este também tem sido o caminho. Muitas pessoas me procurando e muitas pessoas querendo resolver o conflito com a equipe, resolvendo a partir dele próprio, né? Então, de si próprio. Aí, para mim, tá no caminho. Porque nós voltamos ao autoconhecimento, ao liderar a si mesmo primeiro, né? Exatamente. Quando eu tento impor a minha verdade, a forceps, no outro, porque eu sou da geração Baby Boomer ou da geração X, e sempre funcionou assim, e vai funcionar assim, eu não estou entendendo que, bem ou mal, claro que a gente não espera que seja amanhã, que a gente viva há muito tempo e continue trabalhando por um bom tempo, mas eu já estou na metade do caminho da minha carreira. E tem jovens chegando agora, com outra visão de mundo, né, com outra criação. E eu não posso colocar a minha verdade sobre ele. Eu tenho que ajudá-lo com a minha experiência, inclusive aprender com ele. Me colocar como suporte, porque não é nenhuma demagogia eu imaginar que eu lá, velhinho, aposentado, são esses jovens que vão liderar o nosso país, o nosso mundo. Então, cabe a nós, a nossa geração, de fato, suportá-los, ajudá-los para que eles sejam os líderes,
os profissionais que vão conduzir as empresas no futuro de uma forma melhor, né? E eu acho que levou um tempo, e por isso realmente havia o conflito das gerações, que hoje realmente houve uma mudança de chave, né, de mindset, especialmente dos mais experientes, talvez, de entender, opa, peraí, essa molecada é diferente. Eu faço parte deixa eu fazer meu meia-culpa, porque eu sou pai de um deles, né? Que também criei ele diferente do jeito que meu pai me criou. Então agora eu tive que aguentar as consequências de saber lidar com ele, que é uma forma diferente, que é uma forma que eu fui liderado. E queria fazer um complemento rapidamente na pergunta da nossa colega, que a questão do conflito em si, eu acho que a palavra ela é muito mal interpretada, sabe? Porque o conflito, a discussão, o debate são sempre vistos pelo lado negativo, quando na verdade nós deveríamos tirar algo positivo disso. É muito bom quando as pessoas têm opiniões diferentes e colocam, sabem se expressar, porque todos crescem com isso. Num ambiente onde todo mundo é igual, que não há discussão, não há debate, não há um contraponto, você tem uma empresa e um grupo mediano. Isso é cientificamente comprovado. São nas diferenças que a gente cresce, que a gente aprende, as empresas são melhores, rentáveis. Você sabe disso, né? A vivência que você teve aí com o nosso amigo Roberto Justus, não tem nem o que falar. Deixa eu responder uma coisa para a Bonilha, né, que perguntou sobre conflitos. Eu diria o seguinte: diálogo e comunicação não violenta. Escutar a si mesmo e escutar o outro. Esse é um bom caminho para se resolver conflitos e diminuir julgamento, sabe, Marcelo? Nós viemos de uma cultura de muito julgamento, né? Mas eu tenho uma boa notícia, não sei se é boa, mas eu tenho para te falar. Você está na metade de uma carreira, porque como nós vamos viver 120 anos, e diz a medicina que já nasceu a pessoa que vai viver 200 anos, nós vamos ter muitas carreiras, Marcelo. E nós temos que nos preparar para isso e saber que quando nós tomamos decisões, né, como líder, e pensamos a curto prazo, nós estamos comprometendo o nosso futuro. Porque a nossa carreira vai ser longa, esse mundo é circular, nós estamos sempre nos encontrando, né? Então, essa possibilidade de mais carreiras e de mais diálogo. Com certeza. Isabel, quero dar uma pausa aqui na liderança, só para retomar um ponto aqui que eu acho muito interessante. Eu quero que as pessoas te conheçam mais, para eles verem a riqueza de conteúdo e de profissionais que nós temos no livro Liderando Juntos. Pessoal, a Isabel, além de todo esse currículo que eu passei para vocês, e a experiência profissional dela na área de recursos humanos, deixa eu contar aqui para vocês. Ela estudou em Harvard por 1 ano e meio, três semestres, e ganhou uma premiação como a melhor comunicação escrita, isso ainda lá em 99. Depois, não satisfeita também com isso, ela foi fazer MIT, né? Estudou na USP, estudou na FGV. Mas eu quero trazer um case muito curioso aqui, que eu e a Isabel, depois de nos conhecermos e depois de algumas conversas, nós viemos a descobrir que nós tínhamos, de alguma forma, um elo de encontro, é que a Isabel trabalhou por 15 anos nas empresas do Roberto Justus. Ela era o braço direito do Justus. E aí, quando a Isabel, eu fiquei sabendo disso, e aí, mais ou menos pela época que ela trabalhou lá, eu falei, Isabel, você não vai acreditar. Eu fui um dos candidatos do programa Aprendiz, que era, não é mais, né? Hoje eu não acompanho, mas que era conduzido pelo Roberto Justus. Participei das seletivas, infelizmente, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Eu não fui para o programa ao ar, ao vivo, mas fiquei entre os 40 candidatos da segunda série. Eu assisti a primeira série, gostei demais do programa, de todo o conteúdo, me inscrevi, 15 mil candidatos, fiquei entre os 40 para entrar na segunda temporada e acabei não entrando, mas um amigo meu, Porcel, entrou e acabou sendo campeão daquela segunda temporada. Porcel, exatamente. E a Isabel passou por tudo isso. Conta alguma história interessante de liderança, sua experiência com o Roberto Justus. Um abraço aqui para o Roberto também e toda a equipe que trabalha com ele. Uma empresa muito séria, um profissional muito competente também, o qual eu admiro muito.
Olha, esse processo do aprendiz foi muito importante, viu? Foi muito interessante também ver os grupos trabalhando e como é que eles exerciam a liderança. Cada Agora, hora no era um, programa, né? A liderança era passada. cada hora era um, exatamente. Agora, o programa Aprendiz, eu aprendi demais. Nós gravamos 1.500 horas para colocar 15 horas no ar. Então, você imagina quanto que foi resumido, né? Mas o que eu acho importante, assim, para falar do Roberto, é que quando eu trabalhei com ele antes de ir para Boston, né? Quando ele se separou do Fischer e foi fazer a empresa dele, era uma empresa menor. E quando eu voltei, e voltei com esse pensamento, então, ser feliz, ganhar dinheiro, dialogar, a arte da escuta, sala para diálogo, né? Eu fui trabalhar na AT&T, uma empresa de engenharia, né, na época, aqui, começando no Brasil, e eu não era muito feliz lá, sabe? E aí o Roberto me convidou para voltar a trabalhar com ele. E eu achei ele bastante ousado. Em 2003, ele colocou na missão da empresa dele ser feliz e ganhar dinheiro. E ele falava, tinha que ser nessa ordem. E apresentava isso, fazia parte da missão, estava em todos os lugares, falava com todos os clientes, né? E o Roberto, ele tem uma capacidade que eu admiro nele, porque ele dizia, eu quero contratar pessoas que sejam melhores do que eu. Então, nesta parte das ciências humanas, né, ele me deu possibilidade de desenvolver uma carreira, de fazer um trabalho memorável. Assim, são pessoas que até hoje, sabe, lembram da minha gestão, né? E, então, eu acho que é isso, apostar no outro, trazer uma pessoa que, em determinado assunto, conheça mais do que você e apoiar no erro. Eu vou contar uma coisa, Marcelo. Uma vez, eu mandei para todo mundo a folha de pagamento da empresa. Você imagina... Para quem está nos ouvindo aqui e não entendeu o que ela fez, ela pegou o salário do presidente ao porteiro e distribuiu para todo mundo saber quanto cada um ganhava. Você acha que isso na sua empresa poderia gerar um barulho ou não? Olha o que aconteceu. Eu corri na sala do Roberto. Falei, bom, agora ele vai mandar embora sem direito, quase, né? Aí eu falei, Roberto, aconteceu isso. Aí ele, chama o TI. Pediu para o TI, né, quem não tivesse recebido, não recebesse mais. E chamou os líderes das pessoas que tinham recebido e ele deu apoio ao erro, sabe? Ele falou, então, aconteceu. Agora eu quero confiar em vocês para que vocês usem essa informação de uma maneira adequada e que seja boa para a nossa empresa. Tá aí, apoiar no erro. Porque esse erro não desmerecia outros trabalhos bons que eu estava fazendo, né? Mas acontece. Acontece, claro. Deixa eu parafrasear isso que você está falando aqui. Pessoal, a Isabel, essa profissional extraordinária, com tanto tempo, tanta bagagem e estudo, ela teve uma grande participação importante nas empresas do Roberto Justo, especialmente no começo da carreira, empresarial dele também como carreira solo, participando ali no programa Aprendiz. E ela trouxe 2 destaques desse período muito interessantes e relevantes, relacionados ao Roberto Justus. Contratar pessoas melhores do que você. Tem muito líder que acha que se tiver alguém melhor do que ele no time, esse cara vai roubar a sua vaga. Isso é um pensamento tão atrasado, tão ultrapassado. Você tem, líder, que ter pessoas melhores do que você. Porque o que você sabe, junto com o que o outro sabe, torna ambos mais fortes, torna uma equipe, um time mais saudável, uma empresa mais fortalecida. Então, busque contratar pessoas capacitadas, preparadas. E se você tem gente no seu time que não está preparado ainda, cabe a você ajudar a preparar essas pessoas. Isso foi uma das dicas aqui que a Isabel trouxe para a gente, dica prática, real. Ela não leu num livro apenas, ela viveu isso na pele. E o segundo foi, líder, você está suscetível ao erro, e o seu colaborador também. Se ele errar, não busque o culpado, mas busque, junto com ele, resolver o problema. Eu acho que é muito importante isso, não é culpar as pessoas. Culpar, dedo para tudo quanto é lado está fácil.
mas o que a gente faz para que isso não aconteça de novo? O que a gente vai fazer para resolver isso que aconteceu? O líder tem que estar ali para apoiar. Sabe por quê? Se você não fizer isso, o seu liderado nunca vai te contar as coisas, os errinhos que acontecem no dia a dia. Porque ele vai ficar com medo de você dar uma bronca, de você mandar ele embora. Então esteja próximo do seu time, a ponto dele te contar as coisas certas, boas, mas também as falhas, os erros, para que você possa apoiá-lo e vocês possam crescer e seguir em frente. Belos exemplos, Isabel. E aí você cria uma situação do divã, né? Claro. Uma situação onde dá para conversar, dá para falar a verdade, dá para crescer juntos, dá para compreender juntos, né? Então, isso é meu time. Não deixa eu ser a esposa traída. Aconteceu um problema, já me conta para eu junto com vocês tentar resolver. Agora, vocês tentarem resolver entre vocês. E quando chega lá nos 48 minutos do segundo tempo, você quer colocar a pessoa que está na reserva para ela entrar e marcar o gol do campeonato. Não vai dar mais tempo. Resolve antes. Ô Marcelo, mas eu gostaria de ter tido você lá no segundo aprendiz, viu? Eu era conselheira, né, do programa, eu acompanhava os grupos. Teria sido bom. Teria sido bom. Mas foi uma experiência muito, muito bacana ter participado do processo. Eu ainda era um jovem, eu tinha naquela época, talvez 26 para 27 anos, eu acredito. Hoje eu estou com 43, então já faz um bom tempo isso, né? A gente está falando ali de... 2005, 2006. Uns 15 anos atrás, é por aí que isso aconteceu. Então, mas valeu a experiência. Eu tenho tantas outras experiências. Eu quase fui garoto propaganda de publicitário quando era criança. Eu quase trabalhei com o Rodrigo Faro na televisão. Olha! Eu quase fui jogador de futebol no São Paulo. Então, eu sempre bati na trave em alguns lugares. Mas hoje eu estou aqui com Isabel Arias, podendo dizer para você que eu sou um executivo. Junto com a Isabel, somos escritores nesse livro maravilhoso, Liderando Juntos. Tenho ministrado palestras e treinamentos, assim como a Isabel, ajudando os RHs das empresas, os líderes, os empresários, a formarem times melhores, desenvolver equipes, buscar o que a gente chama de alta performance, a máxima capacidade que um time pode entregar. E como? Com detalhes, com ajustes que começam na liderança. Isabel, você... Ô Marcelo, desculpa eu te cortar, mas eu vou falar. Essa liderança que você está falando só é possível se o líder estiver feliz. É a felicidade que faz a competência, que traz resultados melhores, sabe? Que traz união. Então, eu só queria complementar isso. Pode continuar, Marcelo. Tem um amigo meu, André Ortiz, que ele fala, tem que ter brilho nos olhos. Isso, né? Exatamente. Paixão pelo aquilo que você faz. Exatamente. E as pessoas falam, Marcelo, você gosta de gente de verdade, né? Eu falo, eu gosto. Eu gosto de ajudar o outro. Eu vibro. Isabel, eu vibro quando um colaborador do meu time fala, Marcelo, eu vou me casar. Toma aqui o convite. Marcelo, eu consegui comprar um carro. Eu dei entrada numa casa. Eu vou pegar as minhas férias agora e eu vou conseguir fazer um intercâmbio. Porque eu estou vendo as pessoas se desenvolverem, crescerem. Eu fico feliz com isso. Agora tem líder que é invejoso, que é orgulhoso. Só ele quer crescer, é só para ele, não é para o outro. E você fala isso aqui no livro, eu queria que você falasse um pouquinho de uma das urgências dos nossos tempos, né? Que é ajudar as pessoas a ajudar as outras pessoas. Porque cada um de nós, na verdade, é um RH. Não é delegar a liderança, o papel de gestão de pessoas para um departamento chamado Recursos Humanos. Mas todos nós devemos fazer isso uns pelos outros, correto? Olha, você tocou num ponto importantíssimo, Marcelo. Porque o RH, ele não pode ser um departamento. E ele não pode ser um departamento que tenha lá o KPI dele de desenvolver pessoas. O RH, ele pode, hoje, desenvolver pessoas para que sejam RHs. Então, se você é financeiro e RH. Se você é líder de produção, você é líder de produção e RH. Porque os líderes estão passando a filosofia da empresa, os valores da empresa nas suas atitudes no dia a dia. E o RH não está lá junto para falar... E também o RH não é um super profissional com super poderes, entendeu?
Então, essa mudança de mindset sobre o RH ser cada um de nós, em cada uma das nossas atitudes, principalmente dos líderes, é premente. Ou os líderes assumem este papel, ou eles vão perder o papel deles nas empresas, entendeu? Porque não dá para separar. Não dá para o RH fazer os programas de desenvolvimento, de feedback positivo e e o líder ali fazer um assédio moral, ou nem precisa ser um assédio moral, mas, sabe, não tratar com delicadeza, não perceber essa maravilha que é o ser humano. Quando você fala que você gosta de gente, você gosta de pessoas que são um planeta. Nós somos planetas, nós somos muito ricos. As emoções no trabalho, só existe um lugar onde as emoções são maiores do que as emoções no trabalho, que é na família. Depois é no trabalho, nós estamos vivendo lá, às vezes inveja, às vezes ciúme, às vezes incompetência. Então, se o líder não souber ou não estiver, pelo menos, conscientizado dentro dele a vontade de ajudar aquela equipe, nós vamos entrar aí nessa onda da saúde mental, sabe? Das pessoas que estão perdendo a vontade de fazer um Brasil melhor aqui, para a gente falar do Brasil. Porque não dá para esperar só da política, né? Nós temos que ir construindo nas nossas atitudes um mundo melhor. E os líderes têm essa capacidade, porque eles têm as pessoas, eles podem fazer as reuniões, como você disse que você faz com a sua equipe, sabe? Nessas reuniões, abrir a escuta, perceber o que está acontecendo, alguém está mais frágil, sabe? Você pode contribuir, ou você pode, né, pedir uma ajuda. Então, nessa hora, para o RH, ter aí, sei lá, entender o que está acontecendo para ajudar, sabe? E não julgar. Nós temos que sair da tecla julgamento. Com certeza, concordo plenamente. O RH é uma área fundamental nas empresas, é um business partner, né? É o braço direito ali realmente da gestão, do executivo. Mas eu tenho como líder o braço, o apoio amigo do RH para quando eu preciso, especialmente para assuntos que talvez eu não tenha a competência necessária para agir sozinho. Mas eu não posso, todo problema de gestão, eu delego para o RH. Não, isso não é minha responsabilidade. Então, como líder, assim, eu tenho que assumir a minha responsabilidade também. A avaliação da sua equipe tá baixa. A culpa é do RH? Tem gente que pensa que sabia? E tem até dono de empresa e tem que acha que dá para delegar para o RH fazer com que o clima esteja ótimo. E não tem isso. Ele pode contratar um RH. A pesquisa de clima é péssima, a culpa é do RH. As pessoas deixam a empresa, a culpa é do RH. Tá tudo errado. Exatamente, exatamente. Você falou tudo, né? A responsabilidade do RH é formar RHs, mostrar para os líderes, principalmente, Marcelo, neste momento que nós vamos enfrentar uma pandemia de saúde mental, Marcelo. Sabe, eu estou próxima à área médica da Unifesp, eu tenho estudado esse tema muito de perto, e está muito claro que essa é a quarta onda. Então, o que nós vamos fazer? Como é que nós vamos tirar esse estigma da pessoa que tem depressão, da pessoa que precisa tomar remédio, da pessoa que sabe, as pessoas estão tendo burnouts, como nunca estivemos, né? Então, os líderes, eles precisam saber que eles precisam cuidar deles. Nós, líderes, precisamos estar felizes. Nós precisamos ter nosso propósito claro, nós precisamos assegurar que nós estamos criando um ambiente de qualidade para as pessoas, para os seres humanos, além do trabalho, de resultado, né? E os líderes serem preparados para perceber essa dimensão da saúde mental, Marcelo. É muito importante, Marcelo, isso é muito urgente. Então, eu com essa proximidade aí com a Unifesp, com esses estudos de saúde mental, a gente não tem números, porque você sabe que, por exemplo, suicídio não pode falar o número, né? São dados que não se podem comentar. Mas eu posso te falar. Aí estão. Crescendo muito, Marcelo.
sabe? Crescendo muito, líderes, pessoas que não têm problema financeiro, mas que se sentem sozinhos, se sentem acuados. Então, e aí, assim, somos todos nós, para cuidar de todos nós, sabe? É isso que eu acredito. Nós temos dois amigos, um deles em comum, o outro talvez você conheça de nome, ou talvez até seja seu amigo também conhecido. O prefaciador do nosso livro, Mário Simões, ele escreveu Maravilhoso. Ele escreveu um e-book sobre o Covid, dizendo que milhares de pessoas contraíram o vírus do Covid. É verdade, muitos infelizmente vieram a falecer. Mas o grande problema é que milhões estão contraindo a sequela do Covid, que são os problemas mentais, bem como você falou, as saúdes mentais. E o Dr. Roberto Ayumer, que é um grande amigo meu também, ele é especialista nessa área do burnout, das doenças socioemocionais. Ele tem realmente visitado muitas empresas, grandes corporações, para ajudar especialmente a liderança que está se sentindo órfão, não sabe o que fazer, não sabe como liderar esse time à distância, está perdida, por que não dizer, pressionada por resultados e precisa entrar no divã, que tem tudo a ver com esse seu capítulo. Eu queria abordar, o tempo passa tão rápido, a nossa conversa está tão gostosa, eu ficaria aqui horas conversando com você. Mas eu queria, você fala no livro também, olha só como é que você... Eu estou toda hora olhando para baixo porque eu estou com o meu livro aqui, tá, pessoal? Não é falta de educação, não estou no celular conversando. Ô, Marcelo, e parece que nós escrevemos já na época do Covid, né? Parece que nós antecipamos algumas coisas, né? Muito interessante, na hora em que eu estou estudando e vendo os capítulos, falo, nossa, nós tivemos uma visão, né? E não somos privilegiados. Exatamente, né? O nosso livro... A intuição... O projeto do livro começou em setembro de 2019. Nós concluímos a escrita dele ali por volta de fevereiro, março. Janeiro a fevereiro. Janeiro a fevereiro. Então, antes da pandemia, passa por todo o processo de confecção do livro junto da editora e foi lançado no final de junho, ou seja, no meio da pandemia. Mas os capítulos são tão atuais e por isso que faz do nosso livro, Liderando Juntos, um best-seller com mais de 6 mil cópias vendidas em apenas 4 meses. Eu queria, para a gente ir caminhando para o nosso final aqui, e novamente meu amigo Mauro Moraes, meu sócio na Universidade do Líder, está aqui, e ele colocou uma frase ali, tirou da minha boca, Mauro, falta propósito de vida. E era sobre isso que eu queria que você abordasse aqui, chegando para a nossa conclusão, porque você fala no seu capítulo que os tempos de hoje gritam pela busca de propósito. Será que essa questão do propósito, como também o Mauro bem disse aqui, é o que está faltando hoje para muito líder, para muito profissional, para muito empresário, e por isso as pessoas estão perdidas, por que não dizer? Veio a pandemia, o que era certo, né, o que valia como verdade ontem, já não vale mais hoje, porque a gente está nesse tal do mundo VUCA, né, que as coisas mudam tão rapidamente, e a pessoa está precisando de um novo propósito, olhar uma luz no fim do túnel, olhar que tem o pós-pandemia, que a vida continua. O que você poderia abordar um pouquinho sobre isso? Bom, buscar um propósito é fundamental. Buscar um propósito no trabalho é buscar um trabalho que vale a pena, sabe? Onde nós possamos, né? Eu falo nós porque eu me incluo aí quando eu falo de todas as pessoas, né? Dormir, deitar para dormir e falar, eu fiz o meu melhor hoje. E a busca de propósito, Marcelo, ela pode, sabe, mudar até a sua profissão, ela pode mudar o seu jeito, ela pode... Então, para mim é fundamental a busca de propósito e o propósito vem de uma reflexão do que se quer. Então, assim, e leitura, sabe, Marcelo? Hoje nós temos, por exemplo, esse trabalho que você está fazendo, que o Mauro está fazendo, de colocar à disposição o conteúdo desse livro. Aqui tem ouro, sabe? Vamos estudar. Além de poder buscar pessoas que nos ajudem a encontrar nosso propósito, nós temos muitas oportunidades de estudar. E eu vou falar, a melhor pessoa que pode nos ensinar somos nós mesmos, né? Mas é na relação verdadeira com o outro. Então, o Mauro, ele tem feito um trabalho também muito importante. Eu estou muito feliz de participar desse time,
E eu estou agora, Marcelo, com essa urgência da saúde mental, sabe? Eu estou muito focada nisso. Não é porque eu escolhi. Veja, o meu propósito era participar de um mundo mais gentil. Estudando sobre esse assunto, o meu propósito está mudando para contribuir para criar ambientes onde as pessoas possam estar com mais saúde mental. Então, veja, o propósito, ele vem também, ele vem entrando em nós, sabe? De acordo com aquilo que a gente fala, é isso que eu gosto, é fazendo isso que eu estou me sentindo útil. Para que eu estou aqui nesse mundo, entendeu? E eu vou pegar um gancho só nisso que você falou, do caminho que você estava seguindo, que agora, por conta de tudo isso, você está indo para a saúde mental, para você concluir com mais um trechinho aqui do nosso livro que fala de ciclos. Porque eu poderia ter um propósito ontem, ou até o ano passado, vem uma pandemia, vem uma crise econômica, política, sanitária, qualquer que seja o problema, e que o meu propósito, a minha visão para o futuro muda. Então, ciclos se abrem, ciclos se fecham, portas de empresas se abrem, portas se fecham, e a gente tem que seguir em frente, né? Então, fala um pouquinho sobre essa questão dos ciclos que se abrem, dos ciclos que se fecham. A gente está chegando aqui, faltando 5 minutos para encerrar a nossa live. Ai, já? Passou tão rápido. Muito rápido. Ô Marcelo, ciclo de aprendizagem, eu sou uma apaixonada por design thinking, né? Essa metodologia ágil e tal. E eu aprendi que os ciclos de aprendizagem tiram o julgamento, né? Então, assim, nós estamos saindo de um ponto e chegando no outro, e neste ponto onde nós vamos chegando, o ideal é que a gente olhe e que a gente veja quem pode nos ajudar a ver como melhorar, e a partir daí ir para outro ponto. E não fechar portas, Marcelo, porque o mundo, apesar de sermos muitos, mas nós estamos, você vê, nós estamos conectados, nós poderíamos ter nos encontrado no Aprendidos 2, entendeu? E eu poderia ter uma atitude com você que hoje, que você não me convidaria para o livro, por exemplo, entendeu? Então, assim, a busca de propósito e os ciclos de aprendizagem, eles são importantíssimos para nós construirmos a nossa alegria com o nosso trabalho. Porque o trabalho, ele enobrece, sabe? Ele não é para detonar as pessoas. O trabalho, ele é nosso sobrenome, ele é o nosso orgulho. Então, nós temos que cuidar de nós, para cuidar do nosso trabalho, para melhorar o nosso trabalho, para saber que nós vamos ter muitas profissões, né? E... não sei se eu respondi, aí o seu... Eu queria, em primeiro lugar, antes que o Instagram, porque o Instagram é assim, ele simplesmente nos derruba. Então, eu queria, antes de mais nada, te agradecer por essa live, por esse conteúdo maravilhoso, por você fazer parte desse time vitorioso do livro Liderando Juntos. Eu tenho certeza que é o primeiro de outros projetos, trabalhos que a gente vai fazer junto. E eu queria que você deixasse aqui um canal de comunicação, de contato, para algum empresário, algum profissional de recursos humanos, ou mesmo um líder que está sentindo, talvez tenha até vergonha, mas no particular vai dizer para você, preciso de ajuda. Eu tenho um e-mail que é bem fácil. Vamos então lá. Eu vou falar. É Isabel, com S? Isabel, isabelarias.com.br. Olha aí, pessoal, não tem como errar. Isabel, com S, Isabel Arias, que é o sobrenome dela. A-R-I-A-S, isabelarias.com.br. Ou aqui mesmo pelo Instagram, você pode encontrar a Isabel, mandar um direct para ela também, falar, Isabel, help, mayday, socorro, preciso de ajuda. Preciso de um grupo de diálogo, preciso de um grupo de escuta. É isso mesmo, nós precisamos uns dos outros, precisamos nos ajudar. Não acha, líder, empresário, que você tem que saber tudo, que você não pode estar suscetível também a cometer um erro. Então, tenha em profissionais, mentores, psicólogos, profissionais de recursos humanos, uma profissional como a Isabel aqui, que podem te assessorar. E você que se interessou no livro Liderando Juntos, está disponível nas melhores livrarias do país, mas você quer adquirir o livro autografado pela Isabel?
entre em contato com ela. Ela vai ter o maior prazer de te atender e mandar o livro para você pelo correio. Pode acessar também o meu site, marcelosimonato.com, o meu Instagram, todas as redes sociais, e de todos os demais coautores, você vai ter acesso a essa bela obra. Isabel, quero te agradecer a todos que estiveram conosco aqui. Essa live vai ficar gravada no IGTV aqui do Instagram, também no YouTube, para quem quiser assistir depois, replicar esse conteúdo para ajudar outros profissionais. Fiquem à vontade e acompanhem conosco. Toda quarta-feira, às 19 horas, um capítulo com mais um coautor aqui no Bate-Papo com o Coautor de Liderando Juntos. Isabel. O agradecimento é meu, Marcelo. O agradecimento é meu. Sabe, escrever essas palavras, eu escrevi com o intuito de inspirar mesmo pessoas. E muito obrigada, estou disponível. E vamos fazer um mundo mais gentil aí, Marcelo. Com certeza, com certeza. Muito obrigado, Isabel. Uma boa noite para você. Boa noite a todos que nos assistem. Se cuidem. Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado.